Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos aqui na segunda edição do Política e Economia, dentro da nossa programação do SMC News. Hoje com o meu convidado aqui maravilhoso, Jamil Dávila. Que bom poder falar com você e pegar na sua mão, hein, Jamil? Que coisa boa, né? Muito bom, gente, né? A gente sempre acostumados na live SMC, falando através de matéria, né? E agora estamos aqui podendo compartilhar esse momento, compartilhando informações com você da maior importância e com meu amigo aqui do meu lado e com outros amigos e companheiros pelo Brasil afora, aí, né? Companheirada metalúrgica, dirigentes metalúrgicos, técnicos e economistas do Diese, que vão estar aqui conosco hoje, participando deste conteúdo. Sobre o que vamos falar hoje à tarde? Um assunto extremamente importante. Apesar dos incentivos, apesar das isenções, o setor automotivo atravessa uma das piores crises da sua história. Eu falar da sua história, né, Jamil? Acho que de toda a história, desde que se montou, né, o Parque Fabril Automobilístico no Brasil, nunca tivemos uma crise tão grande que começa lá na pandemia. Não é que começa, ela se acirra na pandemia. Algo que já não estava bacana, com dificuldades de insumos, em função de uma aglomeração, digamos assim, de produção de insumos lá na Ásia. Tivemos problemas em todo o planeta. Foi uma questão global, foi uma ação em cadeia. Aqui no Brasil, hoje, nós atravessamos uma situação de férias antecipadas, layoffs, entre outras alternativas para se manter os postos de trabalho, que serão amplamente conceituadas e compartilhadas com os nossos convidados durante a tarde de hoje. Então, aqui no estúdio, nós vamos conversar agora com o meu amigo, companheiro, Jamil Dávila, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba e que é oriundo da Volkswagen, que participa também da Industrial, e está sempre em conversa com os nossos companheiros lá do ABC, né, onde também tem uma fábrica da Volkswagen. Então, o Jamil tem sido assim, uma fonte constante conosco, porque além de ele representar o setor, porque a origem dele, né, como trabalhador, é de uma montadora da Volkswagen, ele tem acompanhado toda a discussão política com a Anfávia, né, que é a Associação das Construtoras, né, de Automóveis, das empresas, né? A Anfávia é um grupo, é um pool de empresas que montam automóveis e ônibus, caminhões aqui no Brasil. É uma honra estar com você aqui hoje, Jamil, falando desse assunto tão importante para quem está aqui nos acompanhando. A palavra é sua. Boa tarde, Gilce. É um prazer estar aqui. Também quero cumprimentar os meus colegas que estão aí aqui com a gente no estúdio, meu companheiro Bigodinho, companheiro lá da Vox também, da Anchieta, certo? Lá, diretor dos sindicatos metalúrgicos do ABC, certo? Nós fazemos grandes debates junto aí, especial na questão da Vox, mas não só a questão da Vox, outros debates também a nível até internacional, né, o companheiro Bigode? A gente tem feito várias discussões aí interessantes sobre o assunto. O Varley também, companheiro do Diese, certo? Tem participado de algumas discussões com a gente, prestando assessoria aí, para a gente fazer bons debates sobre o assunto. O meu companheiro Alceu, né, o Gaúcho aqui do sindicato, um dos nossos vice-presidentes, né, da Renault também aqui, do setor automotivo. Então, eu cumprimento também todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores que estão nos acompanhando aí nesse momento. Também cumprimentar os nossos assessores aqui, a Renata e o Marcelo, que estão dando assessoria para a gente aqui, para que a gente consiga fazer aqui um bom debate sobre esse assunto importante, que é a questão do setor automotivo, mas principalmente a questão social, que é a questão dos empregos dos trabalhadores. Muito bem, Jamil. Então, vamos começar aqui já com a primeira pergunta. Na sequência, a gente já vai introduzir nesse debate aqui, tanto o companheiro Ali
E lá teve um debate bem aprofundado sobre essa questão. A questão dos incentivos, principal para o Nordeste, iniciou lá na década de 90, certo? Para incentivar, desenvolver aquela região. Nada contra desenvolver a região, certo? E iniciou-se com a fábrica da Troller, lá no estado do Ceará. Depois disso, lá no ano de 2010, se não me falha a memória, esses incentivos eles foram prorrogados até 2018. Depois de 2018, foram prorrogados agora até 2025. E na reforma tributária, eles estão discutindo a prorrogação desses incentivos até 2032. Acontece que, nesse período, houve a instalação da Ford em Camaçari e também a instalação da Jeep em Goiânia, em uma cidade lá no estado de Pernambuco, né? Acontece que em 2019, se não me falha a memória, houve uma decisão do STJ dizendo que todos os créditos que a Fiat obtém lá na fábrica de Pernambuco, ela pode utilizar nas outras fábricas que ela tem a nível de Brasil, em especial a fábrica de Betim. E o que as outras montadoras questionaram é que essa situação acaba se tornando, em favor da Fiat, uma concorrência desleal, porque enquanto as outras montadoras estão aí, na linguagem popular, patinando para ter os balanços aí sem resultado positivo, digamos assim, alguns com resultado negativo, alguma no empate, outra com resultado positivo, mas muito pequeno, a Fiat tem um grande resultado. Tanto é que no primeiro semestre do ano passado, a Fiat teve um lucro líquido de 5 bilhões enviado para a matriz. Então, as montadoras alegam que é preciso ter uma política industrial, uma política de incentivos mais justas para todas as empresas, né? Não faz sentido esse tipo de incentivo para algumas empresas. E aí, olhando do lado social, o que se observou é que não houve uma melhoria nos indicadores sociais lá na região, entendeu? Então, se criou os empregos, é verdade, que trabalham lá na montadora, os empregos indiretos dos fornecedores, mas os trabalhadores lá ainda trabalham 44 horas semanais, é uma das mais baixas do PLR no Brasil. Quer dizer, a política de benefício e remuneração dos trabalhadores não reflete a condição favorável que a empresa tem lá. Então, esse debate foi discutido lá. E, além disso, depois de encerrado esta parte da discussão da questão tributária, houve também um debate sobre a questão aí dos carros híbridos e os carros elétricos, como que as montadoras estão verificando as suas estratégias para o futuro. Então, foi um debate bem aprofundado e bem interessante. Na verdade, Jamil, é um elenco de situações, né? Você acabou de nos falar aqui, ou seja, aí nós temos um problema muito, muito grave em função das altas taxas de juros que inibem completamente, né, a produção. A gente repete aqui a cada programa de economia política, os trabalhadores também acompanham em casa, cada vez que se fala em economia, se fala nos juros impraticáveis. Só que, fora isso, esses incentivos também precisam ser feitos no Brasil inteiro, onde tem planta, e estão espalhados pelo Brasil todo, de uma forma mais igual para que chegue a todos os trabalhadores, né? Que chegue no bolso, principalmente, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Jamil, eu vou pedir agora para a Renata trazer para a gente A Renata vai fazer um intervalo agora para nós. E, na sequência, a gente vai conversar já com o Bigode, tá? Vamos aguardar, então. O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba oferece aos associados e dependentes o SMC Card, um mundo de benefícios e vantagens. Acesso exclusivo à ampla rede conveniada com mais de 1.500 estabelecimentos. Vem pro time, sindicalize-se! Ok, Renata? Tranquilo? Podemos dar sequência? Então, para dar continuidade agora, né, que vamos acompanhar aqui uma cidade aqui do sindicato, vamos chamar o nosso companheiro Bigode agora para participar conosco, porque... Obrigada, companheiro. Estou grata pela sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigada. Obrigado, Gilce, pelo convite. O companheiro Jamil, meu companheiro de fábrica, uma grande liderança, fez o convite e a gente está aqui para debater, para também tentar entender o que está acontecendo no setor automotivo. Meu companheiro Arler, que é do Diese, também participando, o Alceu e todos vocês aí que nos acompanham nessa live, né? Fazer alguns comentários do setor automotivo para a gente ver qual que é o movimento que a gente tem que fazer para que a gente possa conseguir seguindo.
Então, os comentários que eu vou fazer, e o Jamil foi muito feliz nessa primeira fase dele, aí, primeira fala dele, da questão social, que é o emprego, Gilson. Porque a gente precisa de ter um emprego de qualidade, onde a gente possa acompanhar e comprar o veículo, comprar o produto final. E isso não tem acontecido com o povo brasileiro. Então, quando a gente fala dessa questão, e que você falou, nós estamos usando todas as ferramentas flexíveis no setor automotivo para passar essa crise, mas também existe aí uma questão que represa créditos. Para vocês terem uma ideia, de cada visitação de 10 carros, 2 são comercializados. Então, você tem um dinheiro muito caro. Opa, estão me ouvindo? Muito bem, tranquilo. Pode seguir, amigo. Pode seguir. Então, vamos lá. Então, a gente começa a olhar o setor automotivo e algumas situações que as empresas vêm forçando o governo a resolver isso de qualquer maneira. E aí cria uma situação muito ruim para nós, dirigentes do sindicato. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo um momento de transição energética. E a gente não pode perder essa etapa tecnológica que vem chegando no nosso país, né? Essa coisa do carro híbrido e o caminho para a eletrificação. O problema é que a gente não pode ficar refém das matrizes, como foi falado aqui. Existem incentivos fiscais em alguns estados que tornam uma concorrência desleal. O carro fabricado no Nordeste, ele é 20% menor do que o carro fabricado aqui no ABC. Então, existe uma concorrência desleal. E a gente precisa saber quais são as contrapartidas, quais são as responsabilidades sociais, porque aí o governo deixa de arrecadar esses incentivos que poderia estar sendo aplicado na saúde, na segurança, na educação. Então, esse é um grande debate que a gente tem que fazer com a sociedade, porque nós temos que ser favoráveis a incentivo fiscal, sim, porque o setor automotivo ele é pujante. Cada trabalhador direto numa montadora, ele puxa 11 na cadeia produtiva. Então, não é pouca coisa. Então, existe um grande desemprego aí no meio do caminho, e se a gente perder esse conhecimento da etapa tecnológica que vem chegando aí, caminhando para a eletrificação, que não é o momento do Brasil agora, porque senão vai ser um desastre no setor automotivo, mas a gente tem que estar preparado sim. Primeiro, para o carro híbrido e depois, lá na frente, para o carro elétrico. Então, a gente precisa de fomento, sim, na questão de pesquisa, de desenvolvimento, envolver as universidades, as escolas técnicas, para que a gente possa avançar. Essa é a minha primeira contribuição, mas como for seguindo aí o nosso debate, a gente vai tentando contribuir à distância, mas com todo o carinho do mundo. Muito bem. Adorei ouvir você. Deixa eu já te provocar, fazer uma provocação com você agora, né? Você que o Jamil está aqui. Nós temos um paradoxo, porque quando as empresas... Está tudo certo, Renata? Continua com o meu convidado? Obrigada. Então, assim, há um paradoxo, né, Bigode? Porque quando há esse incentivo no Nordeste para que as empresas se instalem, é para montar postos de trabalho, ficamos felizes com isso. Só que a gente percebe, né, que ao andar da carruagem, há essa concorrência desleal. E o que a gente faz com isso? O governo sindical tem uma alternativa para isso, tem uma ideia, como é que a gente trabalha com isso? Porque são locais que estão longe, muitas vezes, como é o caso dos nossos amigos lá de Goiás, né? Eu não sei nem se tem um porto seco. Aliás, uma pergunta que eu deixo aqui no ar. Existe um porto seco em Goiás, perto das nossas montadoras lá daquela região? Porque é necessário que haja um escoamento, né, da própria produção. Então, quando a gente acaba interiorizando, ligada essa produção, é para dar oportunidade de empregos para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Mas, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, a infraestrutura é cobrada, começa a aumentar o custo de produção, aumenta o custo do automóvel,
com o juro alto, a gente não tem dinheiro no bolso e não compra. Não. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Não sei se é só eu. Para mim deu uma cortada. Voltou. Opa, posso seguir aqui? Você me ouviu, Bigode, o que eu comentei? Sim. Ouvi o comentário e eu gostaria de comentar, sim, o que você está falando. Primeiro, deixar claro que nós... Opa! Pode falar, pode falar. Então, vamos lá. Primeiro, deixar claro para todos os nossos ouvintes, para quem acompanha aqui a nossa live, que a gente não é contra o emprego em qualquer lugar do Brasil. Isso tem que ficar muito claro para a gente. O problema maior, Gilson e ouvintes, o incentivo fiscal, ele é importante, mas ele não pode ser desigual. O que acontece hoje? As instalações chegaram, eles montaram fábricas modernas, fábricas enxutas, só que o valor do veículo, em qualquer lugar do Brasil, ele é o mesmo. O problema é que a gente não tem salários bons, a gente não tem uma PLR digna para esses trabalhadores, o sindicato não consegue atuar de forma adequada, como a gente atua em Curitiba ou aqui no ABC. Então, a relação ela é muito distante. Ela pode ser construída de outras formas para que esse incentivo fiscal seja usado também na questão social dos brasileiros. O problema é que você pega todo esse incentivo e manda para suas matrizes. Ora vista, você ganha dinheiro, as pessoas ganham menores salários, o preço do veículo é o mesmo e você não tem uma relação de trabalho adequada. Se a gente for pegar um dado muito interessante, essas pessoas que hoje trabalham, apesar de mudar ao longo dos anos, as pessoas que cortavam cana e que ganhavam R$40, R$60 por dia, começam a ganhar R$1.500 lá por mês. Essas pessoas, ela muda de vida de uma hora para outra. Só que o produto final, né, que é o que tem um grande valor agregado, que é o que eu falo, que traz esse debate para a gente adequar essa situação para o setor automotivo e ter uma concorrência real. Porque se o carro lá, com esses custos menores, com incentivos, com salários menores, com PLR menores, ele não muda o preço, ele continua com o mesmo preço. Então, se o carro tivesse um custo menor, teria aqui um debate muito mais qualitativo. O que nós, dirigentes sindicais, quanto governo, temos que fazer, né? É criar aí um caminho no meio para que essa concorrência seja menos desleal. Agora, a guerra fiscal. Como é que você acaba com a guerra fiscal? A gente precisa de uma reforma tributária, que é o que nós estamos fazendo agora e que está no governo. Precisa criar um ambiente no governo para que dê condições para as empresas produzirem, gerar emprego, ter conteúdo nacional. O que tem de conteúdo nacional num veículo produzido lá no Nordeste? Né? Então, são tantos incentivos que tem, que não tem as amarrações que garante emprego, que garante conteúdo nacional, que garante na cadeia produtiva, que será desenvolvido, né, com os seus fornecedores locais. Então, é um grande debate. Quando você provoca, é justamente o que nos traz para esse debate. Essa provocação, enquanto dirigente sindical, enquanto representante dos trabalhadores, por onde que nós temos que avançar, Gilson? Muito bem. Agora a gente vai seguir aqui uma contribuição importante com o Arlen, tá? Tá tudo ok com o Arlen, Renata? Tudo certinho? Primeiro, Arlen, que saudades. Vamos fazer aqui um momentinho nosso, assim. Jamil já sabe, mas para quem está... Eu vou contar para o planeta que está nos acompanhando agora. Tá bom? Vou deixar aqui envergonhado o Arlen. O Arlen, meu companheiríssimo, maravilhoso, de pós-graduação do DIESE,
que nos formamos no final do ano passado. Olha só, gente, as coisas... final do ano passado, a nossa diplomação foi esse ano, no começo do ano, em fevereiro ou março. E eu conversava com o Bigode, lá assim, olha, o Ali vai participar conosco. Ele, eu trabalho com o Ali aqui. Aí eu falei assim, que bacana, ele. O Ali era o pior aluno da sala, não está brincando, né? Eu, muito inteligente, rapidamente me grudei no Ali, assim, passei esse tempo todo junto com ele, mas foi muito bacana, uma experiência maravilhosa, a nossa pós lá na Escola do Diese, de Economia e Trabalho, vários amigos do Brasil inteiro, e foi uma honra, e é a primeira vez que eu estou entrevistando o Ali depois que a gente iniciou o nosso curso. Tudo bem com você, Ali? Boa tarde. Oi, querida Gilce, tudo bem? Prazer revê-la depois desse tempo, é verdade. Passamos 1 ano e meio aí de muito aprendizado na pós-graduação, né? Sim. É muito gratificante ter essa oportunidade de a gente conversar aqui. Quero dizer que é um grande prazer participar desse projeto, tá? Eu quero agradecer você, Gilce, em especial, pelo convite. Estou muito feliz pela oportunidade. É um grande prazer. Pode contar com a gente aqui, viu? Que bom, porque essa casa aqui é a casa do Diese também, né, Jamil? Com certeza. Porque nós estamos aqui diariamente com técnicos do Diese do Brasil inteiro, assim. É muito legal esse trabalho, um trabalho extremamente eficiente que vocês desenvolvem para ajudar, né, a compartilhar esse conhecimento tão importante de economia com os nossos trabalhadores. Nesse nosso debate aqui, Ali, tem mais um detalhe que eu queria que fosse discutido aqui. Nós tivemos agora, no início desse ano, né, a partir da eleição do governo Lula, e com a grita, né, a grita do setor, então houve a intenção de amenizar, digamos assim, um pouco a situação, criando alguns tipos de incentivos que duraram 2 meses, é isso, né? Foram 60 dias, né, Jamil? 60 dias. Como você vê esse tipo de ações que acontecem para tentar mitigar o que está acontecendo com o setor? Ali. Bom, primeiro deixa eu cumprimentar o Jamil, né, o Alceu, o Zé Roberto, o nosso bigodinho, os companheiros aqui desse programa. Bom, Gilce, eu acho que antes de dizer a importância desse último pacote automotivo, a gente precisa contextualizar o que antecedeu esse pacote, né? Aqui, né, nos metalúrgicos do ABC, a gente tem 2 montadoras de caminhões, e em abril deste ano, numa conversa da direção aqui com o governo, a gente foi fazer uma demanda para o governo por conta do setor de caminhões especificamente, porque com a mudança de legislação do Euro 5 para o Euro 6, a gente temia, já tinha uma expectativa de que acontecesse uma queda na produção de caminhões, assim como aconteceu em 2011, na mudança do Euro 3 para o Euro 5. Né? E pediram um estudo para nós, para a subseção do Diese, numa conjuntura, trazer um diagnóstico do setor automotivo como um todo. E no final de abril, a gente apresentou esse estudo para o governo, né? E nesse estudo tem uma coisa que chamou a atenção especificamente do governo Lula, que é o debate sobre preço de automóveis, né? Da disparada de preço que a gente colocou como um dos itens. E voltando à sua pergunta, você falou no começo do programa da crise que a gente está vivendo no setor automotivo hoje. Foi uma medida relevante, é uma medida importante? Bom, sim, a gente tem uma análise que foi uma medida importante. É verdade que foi uma análise com efeito de curtíssimo prazo. O programa previa uma vigência de 4 meses, mas os recursos foram esgotados ali pouco mais de 30 dias, né? Mas eu tenho dito por aqui que muito mais importante, Gilce, do que a sua capacidade de aquecer o setor, esse último pacote automotivo, ele teve uma importância, sobretudo, de deixar uma mensagem, né? Ele mostra que existe uma demanda represada por compra de veículos no Brasil, compra de veículos novos. E por quê? Porque as condições que chegou ao mercado automotivo brasileiro hoje, de juros altos, crédito restrito, dificulta a retomada do patamares que nós já tivemos até recentemente na conjuntura. Nosso mercado atual é um pouco mais de 2 milhões de unidades. Em 2012 e 2013, nós batemos quase 4 milhões de vendas.
Uma discussão que a gente tem feito aqui no Sindicato Metalúrgico do ABC, nessas conversas nossas com o governo para formular políticas públicas dessa transição energética, qual é o patamar, qual é o posicionamento da indústria automobilística brasileira nos próximos anos, a gente tem dito aqui que esse modelo hoje atual que a gente tem na indústria automobilística brasileira é insustentável. Hoje o nosso modelo, eu tenho dito que ela é insustentável. Quem compra o que hoje no Brasil? Se a gente for pegar o mercado brasileiro de automóveis, ele está praticamente dividido entre veículos, vendas diretas e vendas no varejo. Nesse estudo que a gente apresentou para o governo Lula, a gente mostra para ele que os 10 veículos mais vendidos no Brasil, nesse começo do ano, antes do programa, ele tem uma média de preço de R$110 mil nas vendas diretas. O que é venda direta? Vende para a locadora, venda para os frotistas, e as vendas no varejo, que é o consumidor, como o Bigode falou, o trabalhador que trabalha ali na montadora, que também vai comprar o veículo que ele produz, ele paga em média R$130 mil. São preços proibitivos, né? E aí, eu estou contextualizando, sabe, um pouco de como que a gente chegou nesse pacote. Nós mostramos também para o governo que desse período de 2012 a 2023, a evolução dos preços dos carros em relação ao rendimento médio, existe uma disparidade enorme. Enquanto os preços dos veículos aumentaram 94%, o rendimento médio do trabalhador aumentou só 5%. O rendimento médio real e o aumento real dos veículos. Veja a disparidade. O preço dos carros disparou 94% e a renda dos trabalhadores só 5%. Então, assim, hoje a realidade da indústria automobilística brasileira, ela tira o trabalhador da condição de consumidor, né? Então, assim, esse pacote ele foi positivo porque ele levantou essa discussão dos preços dos carros, que é um debate que a gente vem fazendo aqui há muito tempo, né? Hoje, se você pegar os modelos dos 10 carros mais vendidos no Brasil hoje, são carros prêmios, são SUVs, né? Você tem entre os 10 carros mais vendidos, você tem carros como Hilux, você tem Jeep Compass. A gente não tem mais aquele veículo popular. Então, nesse documento que a gente apresentou para o governo, que o Sindicato Metalúrgico apresentou para o governo, uma das pedidas foi promover o lançamento imediato de modelos populares com linhas de crédito a curto prazo. E a gente fez uma discussão também que, para reduzir o IPI, o incentivo fiscal, ele devia ter um caráter progressivo, ou seja, ele precisa mudar a lógica que vem sendo feita até hoje, porque todos os modelos de renúncia fiscal que a gente tem discutido até hoje, ele tinha uma relação com cilindrada, com motorização. A gente falou, não, precisa considerar as faixas de preço, né? Precisa considerar o grau de nacionalização do veículo, maior densidade produtiva, ou seja, ter mais processo de fabricação no país, né? Então, tudo isso, de certa medida, e mesmo que esse último pacote ele tenha tido uma capacidade restrita, de curtíssimo prazo, mas ele trouxe algumas das questões que a gente acha essenciais no pacote no regime automotivo. E aí tem uma outra questão que a gente tem discutido muito aqui também, que é a necessidade, a gente precisa atacar, Gil, se a gente, enquanto movimento sindical, a gente precisa atacar essa demonização que é feita no setor automotivo brasileiro. Então, quando o governo lançou, em maio, fez a discussão que iria lançar um pacote automotivo, a mídia comercial caiu matando. Lá vem o governo de novo, Lula, da isenção fiscal para o setor automotivo. O mundo inteiro que está participando dessa transição automotiva hoje, o Estado ele é efetivo. O Estado entra pesado para apoiar o setor industrial. É lógico, um dos problemas que teve nesse pacote recente, que a gente fez a crítica aqui também, foi a ausência de contrapartida, de proteção do emprego. A gente levou essa discussão para o governo, não entrou essa questão no último pacote automotivo, mas é uma questão que a gente fala, olha, a gente não pode demonizar as renúncias fiscais. Para você ter uma ideia, eu vou trazer um número aqui. Em 2023, os gastos tributários com o setor automotivo foi de 10 bilhões de reais. A arrecadação, a receita tributária do setor automotivo foi de 42 bi.
Quando a gente faz um paralelo para o agronegócio, por exemplo, os gastos tributários com o agronegócio foi de 61 bilhões, ou seja, 5 vezes mais, e a arrecadação só de 7. A relação entre a arrecadação e faturamento é de 0,7% para o agro e 24% para o setor alto. Então, assim, todo esse debate de qual é o papel do Estado na isenção fiscal, a gente precisa fazer dentro do movimento sindical um debate muito mais amplo, porque o setor automotivo ele é importante para a geração de emprego, para a geração para a discussão das novas tecnologias que está acontecendo. E, então, assim, embora essa medida ela tenha sido, de certa forma, curtíssimo prazo, ela não conseguiu fazer uma mudança estrutural nas projeções dos próximos anos, ela trouxe alguns elementos que, para a nossa discussão de contrapartida, são fundamentais, que sinaliza que um novo regime automotivo, a segunda fase do Inovar Alto, tenha essas questões no centro do debate. Muito obrigado, Arlen. Não vai embora não, tá? Estou com o Cid aqui no meio da estrada, né? Você conhece o companheiro Cid? Ele está na estrada penduradinho, querendo... Eu estou chamando um intervalo aqui, Arlen. Intervalinho. Não é chuva, não. Estou lavando o prédio aqui, tá? É só isso. É só a lavagem do prédio. Da escada do senhor do Bonfim. Com você, Renata. O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba oferece aos associados e dependentes o SMC Card, um mundo de benefícios e vantagens. Acesso exclusivo à ampla rede conveniada. Vem pro time! Sindicalize-se! Vamos lá, Cid? Vamos. Cadê você, querido Cid? Estou aqui, estou aqui. Então, Cid, juro para você que eu fico assim planejando de que forma vou torturá-lo quando vê-lo novamente, depois desses nossos encontros. Só que você, olha essa parceira, gente, só que você inteligente como é, você sempre se coloca num ambiente bucólico e você derruba toda a minha ira. Aí só vale o meu amor por você, Cid, você é um dos caras mais espertos que eu conheço. Sim, mas agora tudo bem, Marcelinho. Tranquilo, Marcelo. Agora a gente vai, seguimos assim mesmo, mas eu agradeço você. Cid, vamos lá então. Vamos falar de coisas seríssimas aqui, que é crise do produtivo e que afeta milhões de lares de trabalhadores em todo o Brasil. Vamos ficar aqui no Paraná um pouquinho, porque nós estamos contextualizando com os nossos colegas lá, com o Arlen e com o Bigode. Aqui no Paraná, você consegue se lembrar agora aqui de memória, tá? Se não lembrar, não é um problema, porque você tem muitas coisas. Você consegue lembrar o que a Renault, a Volvo e a Volkswagen já fizeram para enfrentar essa crise toda, desde a pandemia, a começar pelos 747, para a gente contextualizar que a gente está falando de problemas aqui e quem está nos acompanhando precisa entender qual é a consequência do que nós estamos falando aqui, do que o Jamil abriu o programa falando, que o Arlen comentou, o que o Bigode também. Então, diante desta crise, você consegue lembrar aqui, ó, quantas vezes a Volk já entrou em layoff, nas férias coletivas, demissões, como estivemos lá na Renault, para que você falasse dessa parte, tá bom? Certo, perfeito, perfeito. Bom, um grande abraço aí, cumprimentos ao meu amigo Jamil, que está aí no estúdio, né? Você, Gilson, que conduz de forma excelente sempre os programas aí audiovisuais do sindicato e a equipe de apoio que está aí, né? A Grazi e a Rita, e aos demais convidados também que estão aí participando, né? Bom, Gilson, falar do histórico, primeiro o seguinte, né? Aí do setor automotivo no Paraná, desde quando as montadoras vieram aí para o Paraná, isto a nível de Paraná e refletindo o que ocorre no Brasil e o que ocorre a nível mundial. Então, esse é um primeiro aspecto, né? A indústria automotiva, ela segue tanto as tendências internas como as tendências internacionais também, certo? E, desde o início, nós enfrentamos desafios, momentos que oscilam, né? De momentos bons e momentos ruins, né?
Evidente que nós, no início, né, as montadoras elas tinham já uma dificuldade inicial, porque estavam ingressando no mercado, e logo em seguida, inclusive, já temos a primeira crise, que as montadoras vêm para o Brasil, aí Curitiba, aliás, né, em 96, 97, 98 ali, principalmente, tirando, claro, a Volvo, que veio nos anos 70, né? Tá? Mas dos veículos leves, né? Autoveículos, aliás, foi nesse período aí que vieram. E logo de cara, uma primeira crise, né? Que é a crise de 1999, certo? Com uma grande desvalorização do real. Então, isso já foi assim, de entrada, foi o cartão de visita já, né? Para as montadoras. Tivemos depois um período de bonança aí, né? E principalmente ali de 2006, eu vou dizer assim, puxando de memória, tá? 2006 a 2013, um ascendente, né? Um ascendente e culminando ali com um pico ali 2013 e 2014, tá? Então foram momentos, foi um bom momento, né? Que nós tivemos da indústria automotiva brasileira e de Curitiba em especial, que ajudou a consolidar o nosso polo automotivo aí na região metropolitana de Curitiba. Em seguida, nós tivemos a grande crise de 2015 e 2016, certo? Foi um baque muito grande, uma queda do PIB de 7%. Isto afetou muito, né, a indústria automotiva. E iniciamos, então, em 2017, uma recuperação, né, que foi aí atropelada em 2000 pela pandemia, né, que foi algo totalmente novo, diferente, extraordinário. Tá? Então, quando estávamos saindo da crise de 2015, 2016, 3 anos depois, né, 4 anos depois, a pandemia, né, que muda todos os paradigmas aí e revela uma nova fase da indústria automotiva. Uma nova fase em que sentido? Nós tivemos, com a pandemia, uma crise da cadeia de fornecedores, que perdurou por um período ali, teve a crise dos chips, né? A falta de componentes eletrônicos para a indústria automotiva. Isso está alterando, né, a política de investimento das montadoras, né, da cadeia de suprimentos das montadoras. E junto com isso tudo, o debate que começou o ano passado no Brasil, né, e afeta aí as nossas plantas também, do veículo elétrico, do veículo híbrido, né, tá? E que traz aí... Então, todas essas situações nós passamos e mostra o seguinte, é um setor que vive grandes incertezas, né? E altos e baixos, e principalmente por 2 fatores, tá? Um da economia como um todo, os ciclos da economia, que é o que eu narrei aí, né? A crise de 99, o boom aí, o período bom e de ascensão, que eu estou datando aqui de 2006, 2013, 2014, certo? Depois a crise de 2015, 2016, o início de uma retomada, e a parada dessa retomada com a Covid. Então, esses fatores que a gente chama conjunturais, né? Mas temos também o seguinte, esse setor, ele é um setor de ponta, então ele também tem as oscilações com as inovações tecnológicas. Então, as inovações tecnológicas também, elas trazem elementos aí que afetam a qualidade do emprego, né, para melhor e para pior, né, a questão do emprego, tá? E das políticas das empresas também, de investimento, de modelos e tudo mais. Então, o setor que vive os efeitos das oscilações de conjuntura, da economia, né, dos países, do mundo, e local também, e assim também como as questões das inovações tecnológicas, os desafios das inovações tecnológicas, tá? Então, assim, eu não sei precisar para você aí quantas paradas tivemos ao longo dessa história,
certo? Dos layoffs e tudo mais. Mas o que dá para garantir que nesse período histórico todo, né, o que sempre marcou foi a luta do Sindicato dos Metalúrgicos pelo emprego, né? Então, em todos esses momentos aí, né, o sindicato lutou para que não tivesse demissões, ou tendo as demissões que fosse minimizada, né, o impacto das demissões, desde um PDI que fosse vantajoso e assegurasse para o trabalhador uma estabilidade para ele se realocar no mercado de trabalho, né? Assim também como tivemos, inclusive, eu acho que esse foi o grande exemplo, né, de você fazer com que a empresa revogasse a medida de demissão, como foi o 747, lá, os 757 trabalhadores da Renault, né? Então, mas o que sempre marcou a luta dos sindicatos metalúrgicos, e aí o Jamil pode falar com muita propriedade, que ele é dirigente sindical, da Volkswagen, né? Acompanhou todas as lutas também, dentro da fábrica, inclusive, né? E aí como dirigente do sindicato também. Mas sempre marcou a nossa luta nessas oscilações todas aí foi, no momento ruim, defender emprego. No momento bom, aumentar o salário. Aumentar o salário. Então, eu até refaço aqui. No momento ruim, defender emprego e salário. E no momento bom, avançar nas conquistas, né? Seja dos salários, do PLR, dos auxílios, né? Dos benefícios, e das demais cláusulas também, tá? Então, falando aí, isso trazendo aqui um resumo aí de quase 30 anos da indústria automotiva paranaense, falando aí, claro, das montadoras de autoveículos, né? Como eu lembrei inicialmente, a Volvo está aí já desde os anos 70, mas que também seguimos nesse mesmo patamar, né? Se fosse falar desde os anos 70, nós temos ali a crise dos anos 80, enfim, e depois ela entra nesse ciclo todo que eu já comentei aí. Cid, obrigada. Nós estamos aqui no estúdio, aqui, fazendo uma reunião, além de acompanhar o que você está falando, para poder descrever o ambiente. O Jamil conseguiu perceber um guarda-chuva ali atrás de você, temos, sim, uns tijolinhos. Sim. Isso mesmo. Cid, obrigada pela tua participação, sempre com muita precisão e eficiência, e acho que toda essas dificuldades do nosso encontro, ela é uma pimenta a mais aqui, acho que é um tempero a mais nesses nossos encontros, e eu não abro mão deles. Desculpe sempre estar atrapalhando um pouco a tua trajetória, porque você está sempre indo de um lugar para o outro, porque você está participando de um evento, de um seminário. A gente sabe que a tua agenda ela é complicada, mas a gente não abre mão de você aqui, tá bom, Cid? Muito obrigada. Perfeito. De nada. E o Jamil vai poder rechear bem essas histórias todas com detalhes, né? Ele passou por tudo isso aí também. Cid, tá, então você aproveita. Um abração, Cid. Prazer revê-lo aí. Tá bom. Aproveita e se despede do público, tá, Cid? Se despede do público, e você pode ir. Isto, gente, eu estou indo para o seminário dos metalúrgicos, né? Que nós estamos fazendo. Então, um grande abraço e um bom debate, uma boa comunidade de debate de vocês aí. Um abraço. Obrigada. Então, agora, Renata, a gente já vai passar direto para o Alceu, porque como o Alceu é o nosso dirigente aqui do sindicato, está tudo ok com o Alceu? Está aqui na nossa sala? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Eu falo assim, está tudo ok, sabe por quê? Quem está nos acompanhando aqui, porque a nossa diretoria, junto com o nosso presidente, eles estão no Formar, né, que é mais um equipamento nosso de lazer, mas também é um equipamento de reuniões, de mobilização para poder orientar a luta, né, Jamil? E eles estão, nesse momento, lá, reunidos com toda a companheirada da Renault, exatamente para traçar as estratégias para podermos passar por esses momentos de dificuldades. Por isso que eu falo com a Renata, está tudo ok, porque é um local lá, né, que todo mundo sabe, é um lugar maravilhoso, é um paraíso na Terra, e com isso a internet também ela fica bastante instável. Tudo bem com você, companheiro Alceu? Boa tarde. Boa tarde, Coragils, companheiro Jamil, pelo Bigode, São Paulo, pelo G, 100%. Jamil, a gente está aqui conversando, estamos com o nosso debate. Agora o Cid acabou também de fazer
passeio, digamos, pelas nossas dificuldades, né? Elencando que você todas as nossas montadoras aqui, e você, sendo de origem da Renault, eu queria que você falasse para nós, porque nós aqui de fora acompanhamos muito mais as idas e vindas da Volkswagen desde antes já da pandemia, que volta e meia os trabalhadores da Volkswagen estavam em layoff. Eu sabia disso porque sempre tinham cursos lá, né? É bom que estamos acompanhando saber que quando o trabalhador está em layoff, ele simplesmente não vai para sua casa e fica lá, né? Sem fazer nada. Então, existe uma promoção de qualificação juntamente com a fábrica e com o sindicato. Então, o Jamil sempre estava lá levando informações, trazendo convidados também, né, Jamil, para aproveitar esse momento que o trabalhador está fora da fábrica, da linha de produção, para que ele continue se capacitando. Alceu, o que a Renault tem feito nessa linha? Já vamos pular os 747, porque a gente já conversou sobre isso aqui com o Cid agora mesmo. Mas, no momento, quais são as ferramentas que a Renault tem utilizado para manter os postos de trabalho? Bom, Gilson, vamos lá. Deixa eu fazer um pequeno apanhado dessa trajetória que eu tenho aqui da Renault. Tranquilo. Eu tenho 25 anos de Renault, então, desde a implantação da fábrica, eu estou na fábrica há 25 anos e estou no sindicato há 20 anos, né? E eu estava aqui recapitulando, né, a situação de incentivos. A Renault sempre teve grandes incentivos do governo do Estado, incentivos do governo federal, governo municipal. E eu estava me recordando que antes de eu entrar no sindicato, em 2002, tivemos uma crise muito, muito grande lá na Renault, onde ela teve o primeiro PDV, né, que deu aquela situação toda, acabou com o turno, e depois teve outras crises, de lá para cá teve várias outras crises, né, PDV, PDI, demissão e assim por diante, e esses assuntos nunca foram tratados com os trabalhadores. Os incentivos fiscais, quando eles vêm, e ela recebe com certeza hoje, entre os governos e a montadora, e não com os trabalhadores. E quando a coisa aperta, o que acontece? Quem paga a conta é os trabalhadores. E quando as coisas estão indo muito bem, que ela tem incentivo e o mercado está indo, ela tende a não valorizar, né, a mão de obra dela. Então, nós tivemos essa situação toda ocorrendo nesses anos aí, e um outro dado importante que nós precisamos conversar a respeito, toda vez que ela tem um PDV, digo todos eles, inclusive o último, o que acontece? Isso não é um privilégio da Renault, isso aí eu acredito que seja na Volkswagen, nas montadoras, é assim. O que acontece? O PDV e o PDI acontece justamente nos trabalhadores com maioridade, os trabalhadores que estão doentes, os que estão restritos dentro de fábrica e os que estão com salário mais alto, que é turnover no topo. Quer dizer, toda vez que tem alguma crise, quem perde é as pessoas mais vulneráveis, certo? E depois a crise passa, ela contrata gente nova, né? Gente com necessidade, paga menos, remunera menos, e assim vai. Agora, uma reflexão que nós, o movimento sindical tem que pensar é o seguinte: toda vez que ela demite um trabalhador por PDV ou por PDI, né, muitas vezes esse trabalhador recorre ao INSS, porque não tem mais capacidade laboral, e quem paga a conta é a sociedade. Quer dizer, ela emprega, lesiona, demite e a sociedade paga a conta duas vezes. Uma vez pelos incentivos do próprio governo, que somos nós, que nós pagamos, e aí a segunda vez porque tem várias pessoas, vários companheiros, ex-companheiros nossos, tanto o Renault quanto o Volkswagen, que hoje estão pelo INSS, porque a sua capacidade acabou. E quando tem esses pacotes aí de PDV e o PDI, que é pior, o PDI é quando a empresa indica quem ela vai mandar embora, que é o pior que tem, ela não manda embora aquele cara novo, que ganha pouco, que está 100% na fábrica. Ela manda o cara mais velho, que ganha mais, que está lesionado, e assim por diante. Então, esse é um assunto que cabe uma discussão muito forte. Respondendo um pouco dessa questão que tu perguntou, hoje a Renault está em layoff. Nós temos uma turma em layoff, quase 1.000 trabalhadores estão em layoff, certo? Está lá por conta que nós reduzimos um turno inteiro, certo? E vamos voltar agora dia 4, numa incerteza, que a Renault está dando sinais
que ela não tem ocupação para mais ou menos para esses companheiros que estão voltando. Então, nós estamos aqui, inclusive, hoje discutindo esse tema, né, bastante forte com o presidente, e não sabemos qual é a proposta da Renault nesse retorno. Nós estamos firmes, né, já tivemos uma conversa sobre isso, estamos conversando sobre isso. A Renault, ela vai ter que dar uma ferramenta que tem disponível aí para ela, para manter os empregos. Layoff de 3 meses, ela poderia ter feito mais, não quis. Então, nós vamos, agora, provavelmente na próxima semana, nós estarmos encontrando com a empresa Renault, e vamos estar firmes nesse objetivo, de não ter PDI, certo? E se ter esse PDV, tomar esse cuidado para essas pessoas que estão acometidas dessas doenças não saírem, certo? E também exigir que a Renault use as ferramentas de manutenção de emprego, que é o próprio layoff. A própria Volkswagen deve estar mais ou menos uns 5 anos, assim, indo turno, vindo turno, e a Renault, uma turma bem rápida aí, de alguns meses. Então, nós vamos estar sentando com a fábrica, provavelmente, na próxima semana, vamos estar discutindo todos os temas. Nosso sindicato não se furta de nenhuma discussão, mas vamos estar exigindo da empresa que dá a contrapartida pelo que ela já recebeu e recebe, que é a manutenção dos empregos. Nós entendemos que não cabe para a Renault, porque tem projeto novo dentro da fábrica, projeto importante, projeto que vai vender muito, certo? Tem projeto que está para vir em fevereiro, então, na nossa opinião, não cabe demissões. Cabe, sim, de repente, um ajuste de produção, usar outras ferramentas adequadas a esse período, mas que não seja demitir os companheiros, que é um grande risco da empresa, nesse momento, fazer demissões, mesmo que sejam voluntárias, aí encerrar o ano, iniciar o ano bombando, vendendo produto novo, contratando bastante gente, e abaixo, contratando gente com um salário menor, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque nesse período entre demissão e contratação, deve haver algum critério. Se a empresa entra hoje, demite 1.000, ela não pode contratar 1.000 daqui 90 dias, né? Daí é turnover. Então, há um cuidado muito grande da direção do nosso sindicato, da parte da Renault, para nós não termos, né, mais esse desgaste com a Renault, e vamos, a qualquer custo, vamos enfrentar essa situação, mas para garantir emprego e manter os empregos de qualidade, certo? Que a Renault use as ferramentas que nós temos disponíveis aí para ela, certo? Sem ter demissão. Então, Gilson, mais ou menos essa linha, não tem nada muito claro ainda para nós vamos conversar na próxima semana, mas o objetivo, olhar, e a posição do nosso sindicato já é essa, sem demissão e sim a manutenção dos empregos. Maravilhoso, muito obrigada pela sua contribuição. Nós já vamos agora nos dirigindo ao nosso final de programa, mas calma, temos ainda alguns minutos ótimos para podermos concluir os nossos pensamentos. Então, nesse instante, eu gostaria de passar a palavra aqui, né, para o meu companheiro Warley, para que ele faça as suas considerações finais, para que ele possa se despedir da nossa audiência aqui, porque ele é ultra blaster ocupado lá na sessão que ele trabalha lá no ABC. Então, eu imagino que esse tempo aqui que ele está compartilhando conosco é um tempo, assim, muito valioso para nós, do seu trabalho. Warley. Oi, Gilson, vou ser breve, né? Eu acho que a gente está discutindo a crise do setor automotivo, a gente tem discutido a retomada da indústria, a indústria como um todo no Brasil, tem várias discussões, o movimento sindical tem participado de fóruns de debate nesse governo para discutir a retomada da indústria. Eu acho que nós temos uma oportunidade ímpar de reescrever a história da indústria automobilística nessa mudança, nessa rota tecnológica. A gente ainda está no processo de acomodação, de entender para que caminho que a indústria automobilística brasileira vai caminhar para os próximos 10, 20 anos. Todas essas questões que os colegas colocaram aqui é de grande pertinência. Eu acho que a gente está trilhando o caminho certo, e a oportunidade de fazer debates como esse aqui, para discutir o setor, discutir as possibilidades, só enriquece a discussão, e eu acho que a gente precisa, o movimento sindical está organizado, o movimento sindical, eu acho que mais do que nunca, tem se conectado, tem compartilhado as
as suas demandas. Eu acho que existe uma convergência entre os diferentes sindicatos, diferentes regiões, que a gente tende a fazer um debate para que o setor como um todo avance, e eu acho que a gente está num caminho muito bom, temos uma oportunidade sem igual neste momento para a gente reescrever a história da indústria no Brasil. Obrigado pelo convite. Obrigada, amigo. Valeu. Muito obrigada pelas suas palavras, tá? E até o nosso próximo encontro. Vamos agora aqui também passar para o nosso companheiro Bigode, Renata, para que ele possa também fazer as suas conclusões. 1 hora é pouco, né, Bigode? Um problema desse tamanho, né? A gente não consegue, embora nunca nos propomos a solucioná-lo, mas até para nós discutirmos, precisaríamos de mais tempo, eu acredito. Mas para quem está nos acompanhando aqui, acho que é super importante os trabalhadores e as trabalhadoras perceberem que as lideranças, né, juntamente aos técnicos nossos, estamos debruçados sobre esse assunto. Nós não estamos ignorando o que está acontecendo com essa base. Eu queria que você pudesse também fazer suas considerações finais. Bom, muito bom. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar ajudando no debate e ouvir meus companheiros, lideranças sindicais, ouvir o Diese, ouvir você aí na comunicação, nessa organização, com esse carinho todo. O que nós temos que fazer é avançar. O Arley trouxe algo muito positivo quando o governo atual, nosso governo Lula, pediu o dossiê. E nós colocamos lá, dentro do dossiê, o setor de ferramentaria, que no Varalto, nós garantimos 5 etapas da ferramentaria. O que eu estou falando, Gilson? Da construção de um carro, do projeto, da fundição, da usinagem, da construção e do tryout. 5 etapas na área de ferramentaria que garantiam um conhecimento na cadeia produtiva muito importante e que no meio do caminho se perdeu e o setor de ferramentaria estratégico importante nesse momento está fora. Então nós estamos também fazendo um trabalho intenso para garantir a ferramentaria no setor automotivo com conteúdo local, desenvolver junto com os trabalhadores. Olha a importância desse debate. Uma hora nós vamos abrir uma frente para ampliar esse debate na área do conhecimento e não perder a etapa tecnológica de conhecimento. A gente caminha para a eletrificação, primeiro o híbrido, mas a gente tem um impacto muito grande se a gente for de uma vez. Então, a gente precisa continuar garantindo emprego de qualidade, né, para que a gente consiga sobrepor tudo isso que vem acontecendo na crise do setor automotivo. O Alceu, muito feliz. Sempre quem paga a conta são os trabalhadores. Está na hora da gente dar a volta e garantir emprego de qualidade no nosso país. Obrigado pela oportunidade, meu companheiro Jamil, ao Alceu, ao Arley, a você, ao companheiro Cid, que entrou aí também, espetacular, e até a próxima aí, se Deus quiser, e toda vez que a gente for convidado, a gente vai tentar trazer aí uma contribuição. Obrigado pelo carinho de todos que estão acompanhando a gente também nessa live aí de grande relevância. Parabéns pelo tempo. Muito obrigada. Agora nós já estamos aqui com o seu nome aqui. Você virou uma fonte nossa, acredite. Foi muito legal sua participação, com informações muito precisas, que contribuem muito para a nossa luta aqui, com certeza. E volto a dizer, quem está nos acompanhando, né, Jamil, os trabalhadores do Brasil inteiro, porque eu sei que você está divulgando aí na sua região. Só um parênteses aqui, é o cara que mais conhece ferramentaria. Quer falar sobre ferramentaria, é o cara. Mas eu vi, você viu ou não? Gente, ele deu uma levada. Eu vi, passou em todas as sessões. Não, eu ia deixar passar, viu? Mas o Jamil não deixou. Mas eu percebi ele falando, ele parou no trial, íamos terminar, e eu ia perguntar já para o Jamil, meu Deus, do que ele estava falando. Mas dá para ver que não só sobre ferramentaria, mas a gente sabe que o seu comprometimento com a base faz com que vocês, né, assim como toda a companheirada, os dirigentes sindicais brasileiros, que estão comprometidos com a luta, acabam se informando cada vez mais para poder ajudar, né? Porque é o conhecimento que vai poder nos levar além. Bigode, querido, foi um prazer conhecer você, e hoje foi só nosso primeiro contato, tá? Nós vamos, com certeza, continuar. Nós vamos encerrar aqui agora com o nosso companheiro Jamil, que vai fechar aqui. Jamil, obrigada.
Um prazer ter você aqui conosco, nos ajudando também aqui na organização desse evento, dessa entrevista. É uma honra ter você, Jamil. Pode te dirigir ao nosso público. Então, Gilce, os companheiros aí, o Bigode, o Arley, o Cid, o companheiro Alceu, e todos aí que estão nos acompanhando virtualmente, esse debate realmente é importante, como foi dito aqui, ele não se encerra aqui, e muitos desafios tem pela frente. E esperamos que esse debate consiga nos ajudar a encontrar soluções e caminhos para esses problemas que nós temos aí. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Nós estamos no ar aqui. Olha, eu acho que a Renata ainda tem mais um último... Não tem mais publicidade? Ok. Mas eu quero aqui dizer para vocês que nós temos várias coisas acontecendo. Primeiro, estou dividindo aqui a grade do SMC News com os meus colegas, com o Milton Oliveira, fazendo um programa de segunda, quartas e sextas, às 13 horas, sobre os esportes, cobrindo todo o setor, né, de esportes do SMC. Aí eu tenho o meu colega, André Lugima, terças e quintas, às 13 horas, falando sobre as nossas datas bases. Falando, ele traz para nós aqui a luta diária do nosso sindicato. Então, ele faz isso com a eficiência que ele faz todos os trabalhos dele, e é legal para vocês, porque ele detalha todas as nossas lutas, e nesse momento ele está trazendo aqui as negociações por região. E nós temos aqui Economia e Política às terças e quintas, às 14h30, e nós teremos amanhã, no mesmo horário, o nosso programa importantíssimo sobre inclusão social. Falaremos amanhã sobre o espectro autista e sua empregabilidade, né? E os impactos no mercado de trabalho. E na sexta-feira, como estamos todas as sextas-feiras, às 14h30, como nós estamos agora em pleno agosto lilás, nós vamos discutir aqui assédio moral e sexual na fábrica, em todo o chão de fábrica. Gente, não dá para perder. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Muito obrigada.